Bom dia a todos e a todas. Estamos ao vivo agora, finalmente. Bom dia, tô vendo que o pessoal está começando a entrar. Tinha um pessoal na lista de espera, tô vendo que estão começando a entrar. Bom dia, eu sou a Karina, do time de marketing da HubSpot Brasil, gerente de marketing aqui da HubSpot. Bem-vindo a todos. Bem-vindos aos nossos colegas que estão aqui, né? Gabriel, Carlos, Ricardo, que vieram para apresentar esse webinar com a gente, o pessoal da MJV. Esse é um webinar especializado aqui em FinServices e FinTech que a HubSpot está promovendo em parceria com a MJV Innovation e com a Marketing for Sales, consultoria aqui também parceira da HubSpot. Então, muito bem-vindos a todos e a todas. A gente vai fazer uma breve introdução aqui enquanto o pessoal está chegando, né? Eu sei que muita gente está entrando no Zoom. Eu vou deixar o convite já para todo mundo que está aqui para mandar ali no chat de onde que está falando, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor aqui a dinâmica de como que vai ser o webinar e a nossa agenda. E em seguida, a gente já passa a palavra para os nossos palestrantes aqui para a gente também começar a apresentação sobre tendências e estratégias para FinServices e FinTech. Então, para começar, já fiz uma breve introdução, sou a Karina aqui da HubSpot. Aqui é um pouco de como que vai ser a nossa composição aqui hoje, como vocês já viram na programação. Vou explicar um pouquinho de como que vai ser a agenda hoje. Então, a gente vai ter aqui uma introdução, uma apresentação do pessoal da MJV sobre tecnologias emergentes e CX para FinServices. Então, tudo com base em um estudo que eles apresentaram na Febraban, no último congresso. Então, vai ser super interessante e mais alguns cases de sucesso. E depois a gente vai ter aí mais 30 minutos de conversa, né, sobre experiência do cliente, alguns benchmarks, algumas boas práticas para empresas de FinServices e perguntas e respostas de vocês da audiência. Eu vou explicar um pouquinho aqui como que vai ser a dinâmica do Zoom, que eu sei que muitas vezes a gente não tem um webinar, não necessariamente a gente é feito no Zoom, então eu vou explicar um pouco como vai ser aqui. A gente vai ter um momento de bastante interação, bastante oportunidade para vocês fazerem perguntas e deixarem também os comentários de vocês. Então, aqui a gente tem um chat público, para quem quiser deixar algum comentário, e a gente tem também a área de Q&A, se vocês tiverem alguma pergunta específica para algum dos nossos speakers aqui, tá bom? Então, deixo aqui a sugestão para vocês, se tiverem alguma pergunta, não importa o momento, podem deixar aqui no Q&A, a gente vai fazer o máximo para responder o máximo de perguntas até o final do webinar. Então, deixa aqui para quem que você quer deixar sua pergunta e o tema. E eu peço aqui para a gente fazer um teste aqui de início, para vocês responderem ali no fórum ali público mesmo, de que cidade, de que estado, e às vezes até de que país, né, vocês estão falando, e para a gente poder também começar esse momento de interação, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. E fazendo uma breve introdução também sobre HubSpot. Deixa eu pegar aqui o chat para ver o que vocês estão comentando. O pessoal está chegando, mais gente chegando aqui. Legal. Pessoal falando de São Paulo, muita gente de São Paulo. Acho que também vou deixar aqui, a gente vai ter alguns momentos para fazer algumas pesquisas, entender um pouquinho porque, de que área, de que segmento vocês são. A gente sabe que FinServices é bastante heterogêneo, né? Então, a gente tem desde empresas que são bancos mais tradicionais, fintech, empresas de gestão de investimento, cooperativa de crédito. Então, a gente teve bastante inscritos de várias regiões do país e de vários segmentos diferentes, né, dentro de FinServices. Então, eu vou deixar aqui para a gente começar a aquecer um pouquinho, queria entender qual é o segmento da empresa de vocês, para a gente também entender e direcionar um pouquinho melhor a nossa conversa, depois o nosso papo, dependendo aí do segmento de atuação de vocês. Me conta também no chat se vocês são B2B, se são B2C, ou se são ambos, para a gente também ter um pouquinho de insight, um pouco sobre o modelo de negócio de vocês, tá bom? Por enquanto, aqui eu estou vendo que o pessoal, a maioria aqui é de fintech, e tem um pouco de consultoria também, tem um pessoal de seguros. Foco da empresa, a maioria aqui tá me dizendo, 60% me dizendo que é B2B por enquanto. Vou deixar aqui rodando a pesquisa um tempinho e depois a gente volta para também compartilhar com vocês um pouco do perfil do pessoal que está por aqui. Sobre a HubSpot, então,
Sei que a gente tem alguns clientes aqui, mas não necessariamente quem está assistindo é cliente da HubSpot. Então, basicamente, nós somos uma plataforma de clientes, um CRM inteligente, e a gente busca unificar aí várias operações diferentes das empresas através de tecnologia, né? Então, a gente tem hubs para marketing, para vendas, para serviço, para conteúdo e operações, e a ideia é que a gente integre, ajude clientes a integrarem aí as suas estratégias e as suas operações, integrar dados através de tecnologia. Não vou me alongar muito sobre isso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas já queria deixar aqui também alguns dos nossos clientes aqui de FinServices. A gente tem desde empresas de fintech, empresas de pagamento, empresas de gestão de investimentos, bancos tradicionais também, né? Então, aqui são alguns dos clientes que a gente tem. E o motivo que a gente está fazendo esse webinar hoje é porque a gente percebeu que justamente a gente tem muitas tendências de tecnologia, muita tecnologia de ponta sendo aplicada em FinServices, mas um desafio é justamente essa integração de tecnologia, integração de tech stack, integração inclusive cultural entre operações, entre diferentes unidades de negócio, diferentes áreas da empresa. E a gente trouxe aqui alguns especialistas para trazer um pouco da experiência que eles têm tido com seus clientes também, e inclusive falar um pouquinho também de tendências mais de médio e longo prazo, como que as operações de FinServices podem como que empresas de FinServices podem melhorar um pouco mais as suas operações, integrando dados, integrando novas tecnologias e tudo mais. Então, agora que a gente já tem mais pessoas aqui entrando aqui no nosso webinar, eu finalmente passo a palavra para o Gabriel Tessarini, que é o consultor de tecnologia e inovação da MJV Innovation, e depois, em seguida, a gente parte para o nosso papo aqui com o Carlos Campos, também da Marketing for Sales, e para a nossa mesa redonda. Então, Gabriel, passo a palavra para você. Muito obrigado, Karina, pela apresentação. Obrigado você e toda a equipe do HubSpot, né, por toda a organização, né, por trazer a gente aqui para esse evento, para esse convite, toda a organização com os participantes, quem está nos assistindo. Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem, gente. A gente vai falar de bastante coisa boa hoje. É um prazer estar aqui com o nosso CTO da MJV, o Ricardo Sepúlveda. A gente vai trazer aqui para vocês, pessoal, realmente as tendências e tecnologias emergentes para FinService e FinTechs, né? A gente vai trazer isso, pessoal, com todo o nosso repertório de MJV e algumas informações mais recentes do mercado, coisas que a gente tem acompanhado aí com exclusividade, que a gente quer compartilhar alguns pontos com vocês. Para vocês saberem, pessoal, um pouco mais quem nós somos, acredito que muitos de vocês já nos conhecem, né? Já conheceram a Karina, eu apresentei agora o Ricardo, eu estou aqui também junto com o Carlos Campos, da Market for Sales, a gente vai trazer isso para vocês. E nós, pessoal da MJV, somos uma consultoria de inovação e tecnologia. A gente está presente há mais de 25 anos no mercado, tá certo? A gente tem escritórios, tem projetos e atuações bastante fortemente aqui em toda a América Latina, tá? Brasil, em Bogotá. A gente também tem ações na América do Norte, principalmente Atlanta, e em alguns dos nossos escritórios espalhados pela Europa, tá certo? A gente tem projetos nesses todos esses países, com os nossos mais de 1.100 colaboradores. A gente é uma consultoria, pessoal, que atua a esse tempo todo com alguns pilares estratégicos que têm agregado muito valor para o mercado e para nós mesmos, que são apoiar nas diversas empresas em estratégias de negócios, a fazer o design e toda a experiência dos seus consumidores, dos seus clientes, nos seus produtos digitais, nos seus produtos físicos e serviços também. A gente tem um grande capacity em desenvolvimento digital, em desenvolvimento de tecnologia e tratamento de dados. A gente apoia bastante vários projetos, várias organizações com uma transformação das suas culturas, dos seus processos, com mindset e métodos de agilidade. E antes mesmo de virar moda, devo dizer, pessoal, a gente já atua bastante, tá, pessoal, com práticas, com critérios ali de sustentabilidade, de realmente permitir uma transformação sustentável para a corporação, para o ecossistema, para todas as áreas de governanças envolvidas nos participantes. Alguns de nossos clientes, pessoal, envolvem desde bancos até grandes seguradoras, pequenas, médias e grandes fintechs, indústria de logística e vários outros segmentos, pessoal, que atuam com produtos físicos, que atuam com produtos digitais e que estão espalhados aí ao redor do mundo. Muitos de vocês devem utilizar um ou outro serviço de alguns deles e é um prazer a gente ter contato com algumas dessas equipes, assim como é um prazer estar aqui novamente, né, a convite da HubSpot, que organizou toda essa super experiência. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, pessoal, além do nosso site, né, institucional, falando sobre a empresa, a gente também tem alguns dos nossos conteúdos publicados, para quem se interessar aí, para alguns dos assuntos que a gente trata, como design thinking, como design de serviço, como gamificação, como agilidade. Nós temos alguns livros publicados, tá certo? Editoras que compartilharam aí
dos nossos conteúdos. Alguns livros que são bastante recomendados, tá, pessoal? Nosso livro de agilidade nas empresas, por exemplo, é recomendado pela própria revista Forbes. Eu li e reli esse livro 2 vezes. Mesmo que eu conheça quem escreveu, eu busquei ler o livro, foi muito bom, tem muito conteúdo bacana. Além do Design Thinking, né, que também é um grande precursor ali de vários métodos de inovação que a gente aplica aqui na MJV para os nossos clientes. Mas trazendo, pessoal, efetivamente um pouco mais do conteúdo que a gente vai abordar hoje, sobre tendências, sobre tecnologia, sobre cases já consolidados no mercado de fintech, mercado de finservice, tudo que a gente vai compartilhar com vocês, pessoal, veio desses nossos vários anos de experiência, das várias equipes que estão atuando em projetos desse segmento e, claro, da própria Febraban, né? A Febraban Tech 2024. Aquele evento, pessoal, que é considerado um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina no ramo de finanças, de meios de pagamento, de serviços financeiros. A Febraban desse ano foi em junho, durou cerca de 3 dias, mas a gente fala dela até hoje, pessoal, porque foram muitos conteúdos super enriquecedores, foram mais de 55 mil visitantes que passaram pela Febraban, tiveram mais de 500 palestrantes que a gente se dividiu ali para poder conseguir ouvir um pouco de cada um deles, conversar, identificar ali com exclusividade vários negócios, várias soluções que estavam surgindo, pessoal. E nós, na MJV, fomos uma das empresas expositoras também. A gente conseguiu apoiar ali na celebração desse evento, né, adquirindo e compartilhando conhecimento. Inclusive, a gente vai estar mais uma vez na próxima edição. Quem tiver interesse aí, vai ser um prazer receber vocês por lá, pessoal. A gente vai estar em junho, na 35ª edição da Febraban. Mais detalhes estão por vir, mas a gente considera, né, uma parada obrigatória para todo mundo que quer vislumbrar um pouco dos caminhos do setor financeiro. E como a gente vai ver no conteúdo de hoje, pessoal, de vários outros setores, no fim das contas, porque o conteúdo de finanças, essas tecnologias financeiras estão se espalhando para cada vez mais setores que as pessoas nem imaginavam anteriormente. Algumas das macro tendências que foram muito abordadas na Febraban e que a gente realmente tem acompanhado no mercado, pessoal, envolvem alguns pontos, como a própria Karina trouxe aqui para vocês, que são os conceitos da principalidade no cliente. A gente vai falar também sobre cross-industry e como isso tem modificado diferentes mercados. A gente vai falar das CBDCs, né? Eu já vou explicar um pouquinho dessa sigla para vocês. A gente vai falar, claro, sobre a famosa IA generativa e casos de grande valor que ela realmente tem gerado ali no mercado, e sobre alguns conceitos ligados à IA também, pessoal, que são ligados à data augmentation, tá certo? A gente vai passar aqui por negócios, a gente vai passar por tecnologias, a gente vai realmente ter uma abordagem super bacana aqui com vocês e fiquem sempre super à vontade para mandar seus comentários, mandar suas perguntas, tá, gente? Mas começando aqui, pessoal, uma coisa que a gente tem visto muito no mercado, de vários clientes, de vários segmentos, e que foi muito abordado na própria Febraban por CEOs, CTOs, heads, né, de diferentes especialistas, é a principalidade. O que é a principalidade, pessoal? É a principalidade do cliente. Pensando no dia a dia do cliente, né, que ele tem várias coisas para fazer, ele que tem várias atividades que ele tem que realizar, né, quando ele vai realizar alguma dessas atividades, quando ele busca alguma solução, qual que é a primeira opção que vem na cabeça dele? Se ele vai, por exemplo, pagar um boleto, qual que é o primeiro aplicativo, site ou instituição que vem na cabeça dele para ele realizar essa operação? A principalidade, pessoal, tem a ver com entregar o maior valor possível para os clientes, proporcionar para ele a melhor experiência, para que a empresa que está fornecendo isso seja, de fato, a opção principal, né? Uma das primeiras opções que ele vai aceitar ali no dia a dia dele, né? Isso envolve a praticidade, a experiência que ele vai ter utilizando aquela solução, a confiança que ele tem naquela solução e naquela instituição, a segurança dos seus dados, o atendimento ao cliente, tudo que envolve a jornada dessas pessoas, né? Afinal de contas, estamos falando de pessoas, né? De seres humanos que têm dores, que têm desejos, que têm receios, e a principalidade envolve toda essa jornada. Pensar no começo, o meio e o fim que o cliente espera ter com determinada aplicação, com determinada solução. A gente vê, pessoal, muitos casos em que empresas que realmente têm o cliente no centro, que aplicam a principalidade para os seus segmentos, conseguem conquistar muito mais clientes do que elas tinham antes, elas conseguem reter esses clientes por muito mais tempo, rentabilizá-los, claro, né, conseguir que eles forneçam ali seus feedbacks, que eles forneçam ali cada vez mais interações com a companhia e não com os concorrentes ou desistindo totalmente daquela operação. E, claro, ter esses feedbacks dos clientes, ter essas trocas de dados, também permite que a empresa aprenda, né, sobre novas oportunidades.
Que novos produtos a gente pode fornecer para esse cliente a partir do que ele está compartilhando com a gente, né? Que novas ideias nós podemos ter para atender de forma cada vez melhor as necessidades que ele já tem ou antever necessidades que ele por acaso teria. Afinal de contas, o mercado muda muito rápido, né, gente? E conforme as empresas realmente conseguem ser uma das primeiras opções para interação com o cliente vai fornecer ali de forma totalmente livre, né, espontânea, muitos insights super valiosos. E quando a gente fala disso aplicado aqui no Brasil, que é um dos países que aplica o Open Finance, né? Não é o único, mas é um dos maiores países que tem tido muito sucesso com o Open Finance. Começou com o Open Bank, foi evoluindo para o Open Finance, né? O compartilhamento totalmente seguro, né, de alguns dados financeiros. A gente tem, então, pessoal, um conjunto muito grande de dados, né? A base do Open Finance aqui no Brasil e todo o compartilhamento de informações de chaves Pix, de taxas de juros, de renda dos clientes, todos os seus dados financeiros, permitem que as empresas que estão recebendo isso que os clientes estão compartilhando tenham, então, uma grande quantidade de dados que pode ser cada vez mais útil para identificar essas novas oportunidades, né? A gente consegue proporcionar para os clientes coisas que eles já desejam, a gente consegue entregar resultados que eles nem esperavam que a gente conseguiria entregar, tudo graças a essa abertura de dados, né? O Brasil passou, se não me falha a memória, de mais de 40 milhões de consentimentos. Então, são mais de 40 milhões de pessoas distribuindo ali seus dados para as instituições financeiras em busca dos resultados que essas instituições vão, de fato, entregar, né? Os benefícios que elas vão permitir com isso, como taxas de juros, como melhores soluções de crédito, como produtos personalizados para aquela pessoa. Então, uma frase que foi citada ali na Febraban que me gravou muito a mente, pessoal, eu acho que o Sepúlveda também ficou com isso na cabeça, além do restante do nosso time da MJV, é que a principalidade, pessoal, ter o cliente no centro e ser a primeira opção daquele cliente, não é focada em grupos de clientes, né? Não é ter cada grupo de cliente no centro, é ter cada cliente individualmente. Com todas as tecnologias que nós temos hoje, que nós vamos continuar apresentando para vocês, a gente consegue sim, pessoal, entender o perfil de cada uma dessas milhões de pessoas que estão compartilhando dados, né? Não é só um grupo de pessoas com mais de 40 anos, pessoas com mais de 50 anos. Não. É a identificação exata de cada uma delas, cada um dos seus gostos, cada um dos seus desejos e suas necessidades, para que cada cliente seja atendido da melhor forma. Então, isso é um ganha-ganha para todo mundo. A gente também, pessoal, tem visto no mercado números gigantescos, tá? Falas incríveis, cases cada vez mais notórios do cross-industry, né? As indústrias cruzadas. Nada mais são, pessoal, do que empresas, né, de ramos diferentes que estão se adentrando em outros modelos de negócios. Empresas do ramo financeiro que estão indo para outros ramos além de finanças, empresas que não são do ramo financeiro e que estão adentrando no ramo de finanças, né? A gente tem aplicativos de delivery, a gente tem aplicativos de delivery de comida, a gente tem operadoras telefônicas, a gente tem aplicativos de mensagem pessoal e de pedir transporte por aplicativo, e cada vez mais tem ali adentrado o mercado financeiro entregando soluções financeiras para os seus clientes. Meios de pagamento, contas remuneradas, ofertas de crédito melhores. A gente vê esse mercado crescendo cada vez mais, pessoal, justamente pela diversidade de pessoas que nós temos e a diversidade de necessidades que essas pessoas têm, assim como muitas dessas necessidades podem se cruzar, né? Existe uma tecnologia, existe uma solução de uma empresa de determinado ramo que, por acaso, pode ser útil para um outro ramo totalmente diferente que as pessoas nem imaginavam. Essa tendência, pessoal, tem crescido cada vez mais por conta dessa integração das tecnologias, por conta da acessibilidade de muitas tecnologias, né? Uma tecnologia que era de um ramo exclusivo, agora outras empresas, outros ramos estão podendo acessar e coletar muitos benefícios e fornecer os mesmos benefícios de volta para os seus clientes. Então a gente tem, pessoal, a intersecção, né? A indústria cruzada, a interoperação entre segmentos totalmente diferentes, né? Uma coisa que foi muito bem citada na Febraban, por CEOs de grandes empresas ali, é que cada vez mais, né, os clientes não estão se preocupando com apenas qual que é o serviço que ele busca, né? Mas sim como que vai ser a melhor experiência que ele vai ter ou não com aquele serviço, né? Então, pouca gente tem comparado, por exemplo, um banco com outro. O banco A é melhor que o banco B, o banco X tem um recurso melhor que o banco C. Hoje em dia, e no futuro cada vez mais, a gente tem visto que os clientes estão se preocupando com a experiência que eles vão ter com qualquer que seja essa instituição
E mais do que isso, independente de qual seja o ramo de mercado que elas estão atuando, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, clientes comparando a experiência que eles têm com o aplicativo de um banco com um aplicativo que ele tem no streaming, de filmes, de séries, né? De uma coisa de puramente entretenimento. Então, são ramos diferentes, mas que ambos têm que proporcionar cada vez mais a melhor experiência para essas pessoas, né? Então, cruzando, por exemplo, com a principalidade, a gente vê essas várias indústrias de ramos diferentes, pessoal, adentrando, né, cada vez mais em mercados que elas não participavam antes, contratando tecnologias, fornecendo soluções que elas não forneciam antes, para poder ter ali realmente chance de usar todo esse cruzamento para pegar novas ideias que ninguém tinha antes e entregar essas melhores experiências para as pessoas, né? Então a gente consegue reduzir alguns intermediários, alguns processos burocráticos, demoras que atrapalham a empresa e os próprios clientes finais, né? Tem que ficar ali esperando um monte de tempo, tendo cada vez mais uma única empresa atuando nos vários setores, né? Nos vários departamentos que seriam necessários. E a gente vê, pessoal, que esses dados mostram aqui no Brasil e mundo afora, tá? Isso é um movimento internacional, que empresas que fornecem esses serviços financeiros, mesmo que elas não fossem empresas do ramo financeiro, conseguem ter índices muito maiores de retenção do cliente, né? Então é um aplicativo de delivery que fornece ali um meio de pagamento, ou que fornece um banco, né? É um aplicativo de telefonia que permite que você troque mensagens com as pessoas, mas que também controle seu saldo, você faça investimentos, né? A gente tem super apps surgindo, por exemplo, aqui no Brasil e na China. Lá na China tem o WeChat, um aplicativo que você pede carro por motorista, manda mensagem, pode jogar, pode reservar viagens, pode controlar investimentos, tudo na mesma aplicação, né? E empresas que estão seguindo por esse caminho cada vez mais, entrando em ramos que não eram os ramos que elas dominavam, e principalmente no ramo financeiro, já que ela consegue, então, ter mais contato com o cliente, né? Aumentar a rentabilização dele, permitir que ele tenha ali taxas mais adequadas, já que a empresa sabe quais são as condições financeiras dele, né? Não vai cobrar preços absurdos, também não vai cobrar barato até demais. Então vai entender realmente como que aquele cliente tem condição e deixar ele cada vez mais adimplente, né? Interligado ali com aquela solução. Outro movimento, pessoal, super incrível, que tem surgido ali de vários países, que o Brasil não é pioneiro, porque não é o primeiro, mas está se tornando um dos maiores exemplos do mercado inteiro, tá, gente? A gente, inclusive, é invejado por instituições internacionais, que são as CBDCs, né, pessoal? O Central Bank Digital Currency, né? As moedas digitais do Banco Central, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem o real, né? A gente tem o real em papel, já tem o real digital, né? A gente já acessa ali por aplicativo e tudo mais, mas ainda assim, pessoal, são formatos tradicionais, tanto que o cliente final acessa, quanto as tecnologias que as próprias empresas ainda utilizavam para manter essa versão tradicional. Com o Drex, né, com a nossa nova moeda totalmente digital, regulada pelo Banco Central do país, a gente vai ter toda uma infraestrutura, pessoal, muito mais moderna, muito mais interoperável. A gente vai poder integrar soluções que a gente nem conseguia integrar antes. Então, esse é um modelo, pessoal, que aqui no Brasil, tecnicamente, ainda está em fase de testes, tá? Ele está com previsões ali para ter um lançamento para grande parte da população a partir de 2025, enquanto eles refinam alguns critérios de segurança. Mas toda a tecnologia que a gente já construiu para operar isso já está sendo invejada por vários países de fora, né? Ainda que outros países, como a China, e Bahamas e outros países já tenham lançado suas próprias CBDCs, né? O próprio governo, o próprio Banco Central realmente controlando as moedas, como sempre foi, só que agora de uma forma totalmente digital, a gente aqui no Brasil tem esse alto investimento e já tem ali estimativas de alto retorno, tá? Muitas pessoas, né, milhões de pessoas que vão de fato usar essa nossa moeda digital. E mais do que isso, no caso do Brasil, o Drex, além de ser uma moeda, né, a versão atualizada, muito mais segura, muito mais programável da nossa moeda atual, ela também vai permitir toda uma infraestrutura que vai ser reutilizada por outros serviços, né, que a gente vai poder aproveitar a mesma tecnologia, a mesma plataforma, ou mesmo prédio, por assim dizer, fazendo uma metáfora, para poder acoplar outros serviços de outros segmentos, né? Segmento de saúde, né? Compartilhamento ali de dados da educação, a gente poder realmente ter um modelo cada vez mais amplo, mais seguro para conectar dados diferentes, programar essas personalizações, o que que vai ser feito, quando vai ser feito, quem que vai ser atendido ou não, se a gente vai desfazer determinada operação ou não, simplesmente apertando um botão, né? De vários segmentos além do financeiro. Então, como a gente viu o cross-industry, como a gente viu a principalidade, o Drex
também vai ser cada vez mais cruzado. Vai ser a nova moeda, a nova versão da moeda do país, né, o Brasil, mas também vai ser toda uma plataforma tecnológica que outros ramos, além do ramo financeiro, vão poder reaproveitar para tornar os segmentos do país cada vez mais eficientes. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, pessoal, por favor, fiquem super à vontade para compartilhar aí com a gente. Vai ser ótimo ter essa troca com vocês. Mas falando em eficiência, a gente não pode deixar de falar da inteligência artificial, né? Esse conjunto de tecnologias que existe desde os anos 1940, que não é nada novo, mas que justamente recentemente tem tido cada vez mais avanços, cada vez mais empresas, consultorias, ramos tecnológicos, ramos de negócio, tendo mais acesso a esse conjunto de tecnologias. Enquanto a gente tem diferentes ramos de inteligência artificial para prever novos dados, prever movimentos financeiros, prever crises climáticas, por exemplo, prever problemas de saúde antes que eles aconteçam, nós também temos aplicações da IA muito voltadas para o ramo financeiro, né? Prevendo dados e gerando novos dados. A gente tem a IA generativa, pessoal, com capacidade de gerar informações novas a partir de dados que já existiam. Aqui a gente está falando de textos, aqui a gente está falando de gráficos, de imagens, de vídeos, de modelos de células, tá? Tem grandes indústrias farmacêuticas criando remédios novos com o uso da IA generativa, e temos também muitas empresas do ramo financeiro, logístico, de varejo, utilizando cada vez mais essa tecnologia, né? A gente tem modelos, pessoal, que podem aplicar alguns termos técnicos, né, alguns padrões técnicos que chamam de data augmentation, né, que é como se fosse o aumento de dados, justamente para isso, para poder gerar dados maiores, mais relevantes, mais nítidos, né, mais compreensíveis. Tudo isso de forma artificial, mas totalmente escalável, né? Então, por exemplo, muita gente se pergunta aí quando a gente vai dirigir, por exemplo, carros autônomos. Gente, um carro autônomo é totalmente ligado à inteligência artificial generativa, né? E a inteligência artificial preditiva também, todo esse conceito de data augmentation. O carro vai ter que ter uma câmera que vai ter que ver se tem alguém na frente ou não, se o farol está vermelho ou verde, né? Só que não dá para deixar os carros autônomos dirigindo por aí sozinhos enquanto eles estão sendo treinados. Têm sido aplicados modelos de IA onde o carro está lá preso numa garagem, não sai do lugar, mas tem aplicações de IA generativa mostrando ambientes para ele, né? Treinando quando ele tem que ir para a esquerda, quando ele tem que ir para a direita, se tem um obstáculo ou não. Tudo isso com apoio de imagens reais, obviamente, mas com muitas imagens geradas artificialmente. Afinal de contas, não tem chance de ficar distribuindo esses veículos para lá e para cá enquanto eles ainda estão sendo ajustados, por exemplo. Então, a IA generativa, pessoal, ela pode nos apoiar para gerar dados de coisas que já existem e pode nos apoiar principalmente para gerar dados que a gente ainda não tem à nossa disposição. Isso tem sido extremamente útil em modelos de detecção e prevenção à fraude, inclusive em várias instituições financeiras e de seguros. A gente não tem como ficar esperando ali o cliente sofrer uma fraude e a gente usar esse dado para treinar uma IA. Tem sido usados dados históricos, claro, mas muitas empresas têm criado modelos novos de dados, dados sintéticos, com o uso da IA generativa para treinar essas ferramentas, né? Então, ó, a gente precisa gerar um modelo que identifique para a ferramenta que quando tiver determinada ocorrência, de determinado valor, determinado horário da noite, para aquele perfil de cliente específico, muito provavelmente vai ser uma fraude, enquanto que para outro modelo de cliente não vai ser. Então a gente consegue gerar ali centenas de testes, centenas de treinamentos, ao mesmo tempo, pessoal, em pouquíssimos segundos, para essas tecnologias preverem de forma cada vez mais assertiva. Porque afinal de contas, pessoal, o prejuízo de fraudes aqui no Brasil tem sido cada vez maior, certo? A cada segundo, agora enquanto a gente está falando aqui, muito provavelmente eu estou sofrendo várias tentativas de fraude, mas que as tecnologias dos bancos estão impedindo que eu seja fraudado, né? Que alguém use ali meu cartão de crédito sem ser eu, que faça um saque na minha conta sem ser eu, né? Então, tem muitas tecnologias que já apoiam isso, tem muitas pessoas, né, seres humanos que estão ali também avaliando esses processos, mas conforme as pessoas mal intencionadas, né, buscam aumentar esse volume de ações fraudulentas, obviamente a segurança também tem que aumentar exponencialmente. E é com o uso da IA preventiva, pessoal, e generativa que a gente consegue identificar essas fraudes muito antes delas acontecerem, né, delas ficarem cada vez mais avançadas. Então a gente tem, pessoal, aplicações incríveis de inteligência artificial, de detecção, de geração de novos conteúdos, ajudando vários segmentos do varejo, da indústria petroquímica, da medicina e, claro, do ramo financeiro, ou como a gente está vendo aqui,
dos vários ramos financeiros, porque afinal de contas, várias empresas diferentes estão entrando nesse mercado de finanças. Inclusive, muitas empresas que são nossas clientes, que são parceiros da MJV, que nos procuraram ali, que a gente conseguiu ali, com equipes super capacitadas, né, vários recursos bacanas, poder entregar essas soluções, pessoal, realmente identificar o problema dessas empresas e entregar a solução certa, né? Coisas incríveis que elas e os clientes adoraram. E a gente tem aqui um case, pessoal, dentre vários outros que pode mostrar um pouco mais para vocês dessas aplicações, né, dessas tecnologias. E eu vou convidar o nosso CTO da MJV, o Ricardo Sepúlveda, né, super experiente aí nesse ramo, para poder compartilhar um pouco com vocês. Ricardão, pode pegar a palavra, cara. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Karina, também pelo convite, né? Bom dia a todos os presentes. Bom dia ao Carlos também, que está com a gente aqui. É sempre muito bom, um prazer grande poder falar desse tema, né, que é tão relevante, né, que é não só análise de dados, mas também inteligência artificial. E aqui eu queria só, antes de entrar nos cases, fazer uma pequena explanação sobre a inteligência artificial generativa, né? Enfim, eu acho que todos que estão aqui utilizam de alguma forma já a generativa, mas ela é um passo muito relevante, assim, que nós demos em relação ao uso da tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, e como nós interagimos com a tecnologia, né? É um salto porque subitamente os computadores passaram a falar a nossa língua. Eles conseguiram começar a entender de fato o significado daquilo que a gente diz. Isso foi um ponto extremamente importante, relevante. E outro ponto muito relevante é o que o Tessarini falou, que é a capacidade de geração de conteúdo novo, né? Então, dado o entendimento do significado daquilo que está sendo dito para ela, ela é capaz de gerar um conteúdo original, né? Com base no conhecimento que ela tem. Ela gera um conteúdo original e te apresenta uma resposta que pode ser variada, né? Assim como texto, vídeo, imagens, etc., né? Então, isso nos leva a um outro patamar, né? Um outro patamar de conexão com a tecnologia, interação com a tecnologia. Isso certamente vai causar uma disrupção grande no mercado em diferentes níveis, né? Desde desenvolvimento de novos modelos de negócio, aberturas de oportunidades e também desafios que a gente precisa encarar de frente, encontrar as melhores maneiras de lidar, né, com essa evolução tecnológica. Mas certamente é uma transformação que a gente precisa ficar de olho, né? E certamente utilizá-la da melhor maneira possível dentro das nossas empresas, porque isso vai trazer uma diferenciação e uma oportunidade grande de abraçar novas receitas, novos mercados, novos clientes, novos modelos, etc., né? E aí, alguns cases, eu não trouxe nenhum case da inteligência generativa especificamente, mas eu trouxe alguns cases aqui de inteligência artificial aplicado a entendimento de mercado, né? Que é uma outra linha, né? Uma linha de onde o computador é capaz de tomar decisões com base no que ela entende que foram as decisões tomadas pelo ser humano no passado. Através de um mergulho nos dados, ele consegue inferir a lógica da tomada de decisão e passa a tomar a decisão de maneira automatizada, né? Isso traz um ganho para as empresas que aplicam na capacidade de uma análise extremamente rápida e diversa, né? Que nos leva à possibilidade de implementar soluções também, como o Tessarini falou, que é de hiperpersonalização, né? Entender as pessoas como específicas, né? Como pessoas em si, não como pessoas que pertencem a um grupo, mas que ela tem necessidades específicas e que podem ser atendidas pela empresa, né? Então, a inteligência artificial ela traz essa capacidade. Ela vem sendo utilizada desde 2018, mais fortemente dentro das empresas, tem ganhado força também. E eu tenho alguns cases aqui para demonstrar nesse sentido. Então, o primeiro é esse de sistema automatizado de gestão de leads, que foi um sistema que a gente desenvolveu para uma seguradora, especificamente. Ela possuía um site por onde os prospects colocavam a intenção contratar um seguro, né, de veículo, de seguro de vida especificamente,
E esses leads eram enriquecidos numa empresa, e enriquecer os leads custa caro, e depois era distribuído entre os corretores. A gente desenvolveu um mecanismo que conseguia entender os leads e determinar a maior probabilidade de fechamento, né? Quais que tinham maior probabilidade de fechamento e quais que tinham menor. E não só isso, a gente também fez uma análise da capacidade ou especialidade dos corretores e começamos a distribuir os leads de acordo com a especificidade do corretor. Isso levantou muito a possibilidade de fechamento de contratos, né? A gente aumentou em 72% a taxa de conversão e 81% o ticket médio. Então, é um exemplo de aplicabilidade aí de inteligência artificial dentro dos negócios, né? No próximo case, a gente já tem aí uma inteligência de CRM, né? Uma priorização de público realizada em cima de um CRM. Então, era uma empresa de recuperação de crédito que, para recuperar o crédito, precisava, obviamente, entrar em contato com os devedores e tentar levar esses devedores aí a um fechamento de contrato de recuperação de crédito. A gente fez uma análise também de maior probabilidade em cima daqueles que possivelmente fechariam um contrato de recuperação de crédito, e com isso a gente diminuiu em 5 milhões de reais aí o custo da empresa nessas comunicações, o que levou a uma perda de 2 milhões de reais de oportunidade. Então, colocando na balança foi positivo, porque ela foi capaz de identificar aquelas que tinham maior probabilidade de fechamento de contratos e começou a disparar as comunicações, especialmente para esse público. A gente tem aqui um outro exemplo, que é um exemplo de modelos de segmentação de pop-up store, que é o próximo slide. Nesse projeto já foi uma análise de segmentação de público-alvo também para uma seguradora que desejava criar lojas pop-up que podiam ser colocadas, instaladas em diferentes locais da cidade durante um período para realizar vendas de seguros ali e depois a loja ser desmobilizada. Para isso, a gente também precisou encontrar quais eram as áreas da cidade que tinham maior probabilidade de venda de um determinado tipo de serviço ou produto dessa seguradora. Então, a gente utilizou a base de dados da seguradora, a base de dados dos clientes, entendeu o nível de prêmio que era pago pelos clientes que residiam em determinadas regiões, cruzamos com base de dados do IBGE também para ter um entendimento mais aprofundado sobre a distribuição socioeconômica nas diferentes regiões e conseguiu, no mapa, plotar quais os locais que eles deveriam colocar as lojas, por quanto tempo e para vender que tipo de produto. Isso certamente levaria para eles uma probabilidade maior de fechamento, de aproveitamento daquele tempo de instalação das lojas, né? Um próximo case é um modelo de propensão de compras, que aí no próximo slide a gente já fala mais sobre o desenvolvimento de um modelo para recuperação de venda, né? Então, era um produto, um e-commerce que tinha muito, como todo e-commerce, né? Abandono de carrinhos, e eles precisavam saber quais pessoas valia a pena eles entrarem em contato para conseguir vender realmente o produto, né? E ofertar talvez ali um desconto, sem que isso refletisse numa perda de oportunidade, mas sim num fechamento aí de contratos, né? Então, a gente desenvolveu um modelo que conseguiu fazer um ranqueamento aí entre aqueles que tinham maior propensão de fechamento de negócio com aqueles que não tinham, na ordem de 94% de chance de acerto, né? Então, também é uma forma de utilizar dados aí para aumento de receita. Como último case, a gente tem um case de repensar o execution score do marketing. Então, era uma empresa de fast moving consuming goods que tinha uma forma de avaliar a eficácia das campanhas de marketing no ponto de venda especificamente, né? Então, eles tinham lá maneiras, alguns indicadores para avaliar a eficácia das campanhas de marketing
e a gente lançou um olhar, porque cada negócio, existe uma única forma de medir, a gente entendeu que cada negócio tinha as suas especificidades e deveriam ser avaliados de acordo com indicadores diferentes, né? Então a gente fez uma análise aí de mais de 5.000 POS para identificar os fluxos de venda, né? E cruzar isso com as campanhas de marketing, e a partir dali, identificando as características da empresa, as características do negócio, e cruzando isso com as determinações do marketing, sazonalidade de vendas, etc., a gente conseguiu identificar quais eram os melhores indicadores para avaliação dos resultados das campanhas de marketing, não só para avaliação, mas também para determinação de campanhas mais bem direcionadas que realmente tivesse eficácia no ponto de venda, né? E é aqui só para finalizar, então, que uma questão importante que a gente sempre traz é que os trabalhos de dados, né, especificamente, eles não devem ser olhados somente pelo lado qualitativo dos dados, da informação. Você precisa olhar sempre pelo lado, desculpa, não só pelo lado quantitativo dos dados, mas também pelo lado qualitativo, porque você precisa entender as características inerentes e não necessariamente expostas pelo usuário, pelo cliente, que determinam motivações ou os processos decisórios que ele utiliza na tomada da decisão. Então, é sempre muito importante você cruzar o qualitativo com o quantitativo para ter uma percepção mais ampla do problema a ser tratado, né? E no lado qualitativo, a gente está falando de uso de design thinking, design de serviços, uma abordagem mais centrada no usuário, utilizando o design para entender motivações, né, desejos, anseios, preocupações, etc., que podem ser cruzados com dados quantitativos para ter uma percepção melhor do caminho a ser seguido, né? Então, esse lado do olhar humano é muito importante para que você consiga tomar decisões baseadas na realidade quando seus projetos são projetos de dados também, né? Não estão exclusivos dos projetos de dados, os projetos de dados são muito importantes também. E aqui eu fecho a minha fala. Excelente. Respira um pouquinho aí, cara. Eu sei que você correu para fechar no time, Foi mas foi muita coisa excelente. boa, hein? Muito bom, muito bom. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Ricardo. Acho que tem esses cases que vocês trouxeram, né? Até essas tendências que vocês trouxeram mesmo de principalidade, desse olhar para Open Finance. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que está todo mundo olhando para isso agora, né? De como trazer modelos mais preditivos, ter mais automação também em todo esse processo de inteligência para você melhorar, né? Seja o seu processo comercial, vendas, toda essa parte de segurança que vocês comentaram. E agora a gente vai para nossa parte de mesa redonda, né? A gente está aqui com o Carlos também, Campos, da CEO da Marketing for Sales. Eu queria justamente que a gente agora é o momento da gente aterrissar, né, um pouco esses assuntos, né, e mais em como, em boas práticas, tanto do ponto de vista de tecnologia, de infraestrutura, mas também do ponto de vista de cultura, né? Quando a gente fala de empresas de services, né, e desde fintech até bancos mais tradicionais, empresas de investimento, a gente sabe que é um mercado que normalmente é muito fragmentado do ponto de vista de tech stack, né? Então a gente tem empresas que, justamente por essa questão de segurança, de regulação e tudo mais, né? A gente vê que tem muitos desafios aí do ponto de vista até de integração de operação, né? De tech stack mesmo para fazer tudo isso acontecer e de você conseguir colocar em prática algumas iniciativas que vão gerar esse resultado aí, algumas essas iniciativas que vocês trouxeram. Eu queria puxar já o Carlos, da Marketing for Sales até. Carlos, pedir para você se apresentar agora oficialmente, contar um pouquinho mais da Marketing for Sales também, para justamente falar um pouquinho, assim, trazer um pouquinho da sua vivência, né? O seu desafio trabalhando com empresas de services desse ponto de vista mesmo de integração, de unidade de negócio, de operações diferentes dentro da mesma empresa. Como é que você vê essa questão? E também, primeiro eu vou deixar para você se apresentar e aí ver se você tem algum comentário sobre isso. Bacana. Bom, primeiro, né, bom dia a todos, né, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né, a organização tanto da HubSpot como a MJV, é sempre um prazer poder participar, né, para quem não conhece, né, não me conhece, sou Carlos, né, fundador da Market for Sales, minha carreira inteira em marketing e vendas, aí são mais de 30 anos focado aí nesse segmento, com foco mais em B2B, e há 7 anos já a Market for Sales é posicionada como uma consultoria de estratégia comercial, focado em implementar as operações que a gente chama de máquina de vendas, né? Ou seja, desenho desses processos comerciais, com foco em empresas B2B de vendas complexas.
né? E já praticamente há mais de 6 anos também somos parceiros HubSpot, né? Hoje um dos principais parceiros da HubSpot aqui na operação aqui no Brasil, e onde a gente faz essas implementações e claro que com tanto a expansão da HubSpot como uma plataforma, né? Não mais como uma operação só de marketing, só de vendas, e hoje como uma plataforma, né? A gente acabou também se adaptando a essa necessidade do mercado e hoje a gente também atende toda essa jornada de RevOps e até já fazendo o gancho também, né, com um pouco das enquetes que eu estava vendo o pessoal responder aqui, né, pelo que eu bati o olho ali, 70% do pessoal que está nos assistindo aqui é dessa tal RevOps, né, da Revenue Operations, ou seja, o pessoal tem uma grande maioria aqui, um pouco de marketing, mais vendas e a operação ali de atendimento. E quando a gente fala também na parte de segmento, a gente viu que também a maioria aqui está como B2B. Então, a gente tem ajudado muitas das operações B2B, né? E só pegando um gancho também no que o Gabriel apresentou, falando um pouco ali do cross-industry, onde os bancos estão indo para outros segmentos, o que a gente tem visto também é bastante o contrário, né? Os outros segmentos virando banco. Então, quando tem aquela pergunta, né? A gente vai conseguir identificar um banco? A gente não vai saber mais se ele nasceu como banco ou se ele nasceu como uma loja, ou como um marketplace, ou como qualquer outra coisa, que começou também a oferecer serviços financeiros. No final, o que a gente acaba enxergando é que todo mundo vai ter algum serviço financeiro acoplado aí dentro do seu portfólio. E, Karen, eu vou pedir para você até me direcionar aqui na sua pergunta para poder te ajudar numa resposta. Eu sei que a gente tem um tempo curto aqui para eu poder ser bastante objetivo. Boa. Boa. Acho que primeiro eu vou deixar aqui também a sugestão para o pessoal deixar as perguntas, tá? Vi que a gente está com uma pergunta só por enquanto. Vou deixar, então, o convite de novo para quem está assistindo, deixar a pergunta aqui no Q&A. Se tiver uma pergunta para algum convidado específico, para colocar aqui. Mas eu queria puxar um pouco dessa questão cultural mesmo e de integração, né? De áreas diferentes dentro da empresa. Porque o Ricardo e o Gabriel trouxeram vários cases aí, por exemplo, de otimização de CRM, várias coisas utilizando já modelos preditivos, tecnologia de ponta e tudo mais. E uma coisa que a gente vê muito aqui na HubSpot, né, trabalhando com clientes, né, conversando com muitos prospects também, né, de fin services, nos fóruns que a gente participa, é que é realmente um segmento em que tem muito potencial, mas que hoje a tecnologia ela está bastante fragmentada. E aí, do ponto de vista de estratégia e de execução mesmo, às vezes fica difícil você melhorar aí um processo Uhum, comercial, ou até essa sim. hiper-personalização que o Ricardo comentou, né, de criar uma estratégia super segmentada. Você precisa ter todo um arcabouço aí de ferramentas e de dados, né, muito bem estruturado, muito robusto para Uhum, você conseguir executar tudo isso. Então, a gente vê, por exemplo, só antes de eu fazer a pergunta em si, né? Eu sei que eu estou falando bastante, mas a gente vê, por exemplo, que tem empresas que têm reports em uma ferramenta, que tem, de repente, toda a estrutura de site, de conteúdo em outra. Aí vai para a área comercial, usa outro sistema. Para frente de serviço e de atendimento, usa outro uhum, sistema. E daí, quando a gente pensa na jornada mesmo como um todo, em toda essa questão de Open Finance, de ter uma jornada mais fluida para o consumidor final. Isso às vezes acaba fica um pouco mais difícil de operacionalizar e de realmente gerar uma experiência do cliente que seja interessante, né? E a gente sabe que, como consumidores de fin services, a tolerância para o erro para o consumidor de fin services é muito baixa, né? Você erra uma vez e aí isso já prejudica toda a sua reputação, toda a sua questão ali de operação mesmo, né? Porque a tolerância do cliente para esse segmento, que é um segmento super sensível, é baixa, né? Para erro e para uma experiência ruim. E aí eu queria saber um pouquinho de você com a sua experiência, né, com bancos, com empresas de fin services e tudo mais, o que você vê de mais desafio aí em termos de integração de uhum. operação e quais se fosse para priorizar 3 áreas foco aí que um cliente de fin services deveria priorizar? O que você diria que deveria ser o foco de um líder aí, seja de serviço ou comercial? Que seria para nossa audiência? Bom, eu vou começar respondendo o seguinte, né? Esse problema ou essa dor não é um privilégio da área financeira. Falar que é um privilégio, né? Ele acaba acontecendo em praticamente todas as indústrias. Então, as empresas, né, elas vão crescendo e cada um vai buscando a sua própria solução, né? Quer resolver o seu próprio problema sem pensar no todo. Então, a integração entre as áreas ou ter, né, uma visão um pouco mais macro, mais estratégica da companhia é o que vai direcionar isso, né? Então, essa visão segmentada, sempre cada um pensando em silos e as soluções muito focadas em cada problema,
Isso a gente vê em praticamente todas as indústrias. E aí, claro que tem, né? Você trouxe até o aspecto cultural, gestão de mudança, porque estou acostumado com esse meu software, eu mesmo que contratei. Quando a gente fala em tecnologia, né, o que a gente chama do Shadow IT, ou seja, a própria área contratou sem passar por TI e acaba não tendo todo o processo ali de governança. Quando a gente vai para as fintechs, para os bancos, para as empresas que estão ali no mercado financeiro, tem uma questão que a gente vê muito mais aflorada, que é a questão da segurança. Então, simplesmente a troca ou adoção de novas tecnologias, ela tem uma barreira maior, porque tem um processo de homologação e de validação muito mais criterioso. Então, às vezes, se demora, né, um tempo muito maior na homologação do que simplesmente na validação de escopo técnico ou de funcionalidades, de uma arquitetura de funcionalidades. Mas aí vai ter que ter a validação. Pensando, né, já puxando um pouco da sardinha para o HubSpot, essa é uma grande vantagem do HubSpot que já tem toda essa documentação. Então, todas as certificações, né, documentação SOC 2, SOC 3, né, relatórios de invasão e de tudo aquilo que uma área de cybersecurity vai precisar homologar para ter esse processo lá dentro. Mas deixando de lado esse techniquez aqui, até porque a maioria do nosso público aqui é marketing, vendas e operações, né, não tem mais como pensar isso de forma separada. E aí, seja qualquer segmento, e também agora falando aqui para o segmento financeiro, né? Quando a gente tem a visão 360 graus, né? Ou seja, aquele potencial cliente que era um lead, que eu acompanho aquela jornada, depois eu sei em que momento que ele está na minha fase de vendas, ele dentro do meu funil de vendas, uma vez que se tornou cliente, todas as interações, pensando, fazendo uma analogia aqui com o B2B, que é a maioria do nosso público também, tem uma empresa B2B, posso ter vendido ali um BaaS, né, um Bank as a Service, fiz uma implementação de uma operação, ou precisei prospectar algumas empresas. Normalmente a gente está falando de não é uma venda de muito volume, de muitos clientes, ou seja, então vou usar uma estratégia mais de ABM, de Account Based Marketing, com contas estratégicas, fiz um mapeamento de mercado. Quando eu coloco isso na mesma plataforma e tenho todo o engajamento de marketing, engajamento de vendas, e aqueles que se tornaram cliente, eu começo a acompanhar, né, o sucesso do cliente, Help Score e abertura de chamados, fica muito mais fácil eu entender qual que é o nível de atendimento que eu estou suportando para cada uma dessas operações. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo, né, tentando direcionar um pouco mais para o nosso público, independente até de um B2C, onde, né, os cases que foram trazidos aqui pelo Ricardo, pelo Gabriel, muito interessantes, mas onde tem ali bastante uma interação de dados, né, de modelos preditivos com inteligência artificial para otimizar a operação. E aí a gente está falando agora, né, uma complicação ainda maior, porque além de eu integrar esses três principais áreas para execução, eu preciso ainda integrar modelagem de dados para poder usar a inteligência artificial. Então, o desafio é grande, mas a boa notícia é que a tecnologia não para de evoluir e está aí para nos ajudar a colocar tudo isso em prática. Legal, legal, Carlos. Eu acho que tem um ponto também, né, que você trouxe, né? Tem toda essa questão de personalização mesmo, de você ter um entendimento melhor, né, uma segmentação muito precisa, né, do seu perfil de público. Você comentou um pouco isso, né, que às vezes a empresa tem um sistema legado ou gere tudo em ferramentas diferentes. Eu rodei uma enquete aqui e a gente viu que 48%, a maioria das pessoas que estão aqui, dizem que já tem um sistema integrado, né? Então já integram toda a operação de marketing, de vendas e de atendimento, mas 41% ainda não tem isso fragmentado, né? Isso dividido aí em diferentes ferramentas e tudo mais. E aí eu queria puxar o Gabriel e o Ricardo para a gente falar um pouco dessa questão de principalidade, né? E de até essa questão do Open Finance, que ainda é um conceito que é difícil de aplicar na prática, né? Isso de você integrar todos os seus dados, de permitir que seus dados financeiros sejam acessíveis e compartilhados, né, com outras instituições, sendo que isso às vezes é um desafio muitas vezes dentro, né, das próprias empresas, né? Isso exige uma infraestrutura muito robusta e seja do ponto de vista técnico aí de APIs, né, e de integrações,
mas também falando aí de cultura mesmo, né? Às vezes no nível mais básico ali, de você entender o que está sendo feito ali num time de atendimento, você ter uma jornada, um contexto de qual produto que o seu cliente está usando em cada momento ali do ciclo de vida do seu cliente, né, e tudo mais, para oferecer um atendimento e poder até ter oportunidades de upsell e de cross-sell voltado para isso. Eu queria perguntar um pouco para vocês, Gabriel e Ricardo, um pouco sobre essa perspectiva, né, de integração de dados, né, e tudo mais. Como que vocês veem esse desafio do ponto de vista de aquisição e fidelização, né, de clientes, pensando aí em setor financeiro? Posso comentar um pouquinho primeiro, Ricardo? Passo para Fica à ti. vontade. Uhum. Ótima pergunta, Karina. Realmente um tópico, uma questão estratégica, né? A gente tem uma visão de jornada em relação a isso, né? Então, o começo da jornada, né? Explicar para o cliente, né? Quais dados vão ser coletados, o porquê a gente vai coletar aqueles dados, né? E como a gente vai devolver aquilo para eles, né? Uma frase de um grande CEO que acabou comentando sobre esse assunto, inclusive, veio justamente nesse tópico, né? A gente tem visto movimentos que, se o cliente está realmente autorizando, né? Ele está dando consentimento, como é chamado, quer dizer que ele busca alguma coisa em troca, né? Ele está fornecendo seus dados para receber algum tipo de benefício, né? Algum tipo de oferta diferente, algum tipo de atendimento diferente, algo personalizado porque ele realmente tem condição ou deveria ter condição, né? Então, acho que um dos primeiros pontos dessa jornada envolve não só questões técnicas, mas também justamente essas questões de negócio, de marketing, de relacionamento. Então, como justificar para o cliente, né, o potencial cliente, realmente o valor que ele pode ter consentindo esses dados. Claro que o final disso é a devolutiva, né, entregar ali, mas o meio que a gente fala envolve justamente esse processo de análise inteligente. Porque veja só, a gente está falando de muitos dados, né, de vários clientes, mas de cada cliente individualmente também é muita informação que ele compartilha. Tudo regulamentado, tudo verificado pelo Banco Central, por exemplo. Mas o que a gente faz com todos esses dados, né? Então, tem muitas empresas que no começo penaram, agora já estão se saindo melhor, mas uma das dificuldades, né, um dos pontos que tinha era justamente esse: como fazer uma análise desses dados de forma inteligente. Que dados a gente realmente precisa? Como será que a gente consegue fazer o entendimento disso, entregando algo real para o cliente sem precisar solicitar dados novos? Né? Ou se a gente precisar solicitar, como que isso vai ser feito? Como que pode ser a jornada do cliente caso ele queira, por exemplo, cancelar esse consentimento, né? Caso ele queira fazer essa gestão, não quer mais compartilhar, ou porque não recebeu nada em troca, ou porque simplesmente quer fazer uma mudança na vida, né? Então tem as questões de negócio, de como comunicar com o cliente de uma forma assertiva, o que e o porquê vai ser feito, o como está sendo feito, e claro, envolvem questões técnicas de segurança da informação, de armazenamento desses dados, né? Toda essa jornada de comunicação, até o dado chegar, por exemplo, no banco de dados da instituição, ele passa por alguns sistemas que podem ser facilmente hackeados, né? Ou poderiam ser facilmente hackeados se não fosse o uso de tecnologias avançadas como a gente tem hoje. Mas uma coisa que acontece bastante nesse sentido aí acho que envolve tanto de negócio quanto de tecnologia, mas vou passar para o Ricardo também comentar um pouco a respeito, que é uma frase que veio lá na própria Febraban, inclusive, que depois a gente conversando com alguns clientes realmente acontece. Essa questão de ser muitos dados não atrapalha só nessa análise da inteligente, atrapalha no próprio armazenamento, que é caro armazenar esses dados, né? Você tem que contratar data centers, tem que contratar banco de dados, né? O armazenamento em si, a segurança que tem que ser investida em cima, a criptografia, o processamento desses dados custa dinheiro, né? Então, as empresas têm feito realmente esse cenário de refletir como conversar com os clientes para coletar os dados de forma adequada, mas também como elas vão fazer a gestão interna desses dados de uma forma que seja rentável, né? Porque para a própria empresa não adianta entregar algo que não adianta entregar algo que é incrível para o cliente, mas que ela sai no prejuízo porque o custo dela fazer isso está sendo muito alto, né? Então, realmente é uma inteligência que envolve toda essa jornada, né? Do começo, meio e fim, antes do consentimento até a entrega final, e claro que envolve as questões de negócio que devolvem para o cliente, a própria questão técnica de como controlar isso, né? Como fazer valer a pena. Perfeito. Eu vou me ater um pouco mais, talvez, à parte mais prática com relação à integração dos dados e tal, né? Que historicamente as empresas desenvolveram as soluções de uma forma apartada, como é feito mesmo, né? Mas o desenvolvimento dessas soluções acabaram levando a uma percepção de que aqueles dados pertenciam àquela aplicação, àquela área de negócio. E aí, com o tempo, é que foi criando a percepção de que o dado tem valor para a empresa como um todo. E as empresas estão agora
uma caminhada de integração e de valorização do dado como algo que pertence à companhia e não a um sistema único, né? Isso leva tempo, é um esforço grande, né? É um esforço corporativo que não se resolve rapidamente, né? Dada a complexidade da integração dessas informações, né? Integração dessas áreas de negócio, elas demandam tempo. É, mas é extremamente importante porque você passa a ter uma percepção, um valor sobre o qual você pode trabalhar para criar uma personalização mais aprofundada que não seja basicamente colocar as pessoas dentro de determinados segmentos, né, ou dentro de determinados clusters, né, mas atender aquela pessoa de uma forma muito mais direcionada, que só é possível através do uso de inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, nesse caso, vai demandar aí uma percepção de dados muito aprofundada que não é segmentada, né? Não é particionada, enfim. Mas, por outro lado, é muito importante que as empresas consigo encontrar recortes sobre os quais ela consegue trabalhar mesmo sem ter essa estrutura toda pronta, né? Essa estrutura toda ela tem que ser um objetivo a ser atingido de um projeto de médio prazo aí, médio longo, né? Talvez. Mas no curto existe possibilidade de você desenvolver mecanismos que levam a ter uma inteligência, uma inteligência ser entregue ali por cima de uso de dados segmentados, né? Você pode, por exemplo, fazer análises de um determinado produto, de um determinado conjunto de produtos, de uma região, né? De um determinado segmento de clientes. Você pode capturar recortes em cima daquele recorte, desenvolver soluções que levam ao desenvolvimento de uma percepção mais aprofundada que não seja a sensação, né, ou a percepção do negócio, mas seja mais baseada em dados, porque no fundo de tudo que a gente está falando, né, de ter uma operação mais eficaz, né, sobre a ótica dos resultados do negócio, a gente está falando muito em se basear em dados, se basear em números, se basear em fatos, né, e não se basear tanto, que também é importante, mas que não pode ser o único direcionador na tomada de decisão, que é a percepção, o sentimento da pessoa de negócio, né? Você tem que estar baseado em dados. E aí é essa questão de você conseguir balancear bem o que que é longo prazo, o que que é curto prazo, e o que que se dá para fazer no curto prazo. Porque se for esperar para ter a casa completamente organizada, para começar a pensar sobre a ótica de desenvolver soluções que sejam baseadas em dados para aumentar a eficácia do negócio, a concorrência vai certamente ter mais condições de resolver do que nós, né? Então é muito importante que o curto prazo ande junto com o longo prazo, né? A percepção da complexidade da junção dessas informações, ela não pode de forma nenhuma ser mais forte do que a necessidade de gerar resultado no curto prazo. Nossa, isso é super interessante, né? De pensar pequeno. Às vezes está todo mundo pensando, né, em ai, como que eu vou adotar o modelo mais moderno e complexo de inteligência artificial, né? Sendo que o básico, né? E aí puxando a sardinha para o nosso lado, que é você ter o mínimo de uma segmentação mínima ali, né? Você ter um CRM bem estruturado, uma base de dados acessível ali para diferentes equipes, né? E aí eu queria puxar um Carlos também para falar um pouco disso, né? Porque a gente fala muito, né, dessa questão, né, de tem muita coisa que é muito mais longo prazo, só que para isso, para você conseguir investir numa boa estratégia ali de inteligência artificial no médio e longo prazo, primeiro você precisa ter a casa arrumada aí, como o Ricardo comentou. E eu queria saber um pouquinho, né, de alguns projetos, se você tem algum exemplo aí de que maneira, né, que essa segmentação de clientes e as tecnologias bem feita, né, seja ela com inteligência artificial já ou não, pode ajudar, né, a melhorar uma estratégia, seja de geração de demanda ou de cross-sell e upsell para os clientes que as instituições financeiras já têm também. Bacana. Bom, quando a gente olha para o, né, visando lá o longo prazo na estratégia, mas pensando no curto prazo, o que dá para fazer, o que a gente tem percebido que, às vezes, a ânsia de colocar uma operação rápida, contratando simplesmente uma tecnologia nova e não estruturando o processo, é onde acaba gerando um buraco.
né? Então, a gente vê que muitos projetos fracassam, seja de CRM ou de uma implementação de alguma ação, por não ter desenhado um processo mais estruturado. Ações muito pontuais, como a gente está falando de cada uma das áreas, sem pensar em como esse dado vai, tracionar desde o começo até o final, é o que a gente tem visto que acaba sendo o maior gargalo. Então, a dica é: pare para desenhar uma jornada, né? Um fluxograma vai continuar ainda sendo o belo de um fluxograma. Eu posso até usar ferramentas que me ajudam, ou inteligências, né, generativas que possam me ajudar a prever alguns modelos de fluxos, mas o fluxo ele tem que ser consolidado. O que a gente já percebeu? Projetos, vamos falar em implementação de CRM, onde eles nascem com fluxo já estruturado, né? A chance de eu abandonar essa estratégia, seja essa a ferramenta ou a operação em si, ela é muito menor, e a gente viu que às vezes fica a ser até 5 vezes menor do que aqueles que implementam, né, eu não vou falar nem como um processo, mas como simplesmente uma tarefa. Ou seja, eu coloco, vamos exemplificar, coloco uma operação de marketing, contrato uma ferramenta de automação de marketing para fazer algumas campanhas e não pensei em toda a jornada. Se a campanha não dá resultado, eu abandono aquela ferramenta, aquela iniciativa e cancelo aquele projeto que eu acabei iniciando. Quando eu faço isso de uma forma incorporada à estratégia do negócio, pensando em toda essa jornada, criando primeiro o processo, e aí eu vou acoplando cada uma dessas etapas. Fase do marketing, então o que eu vou criar de campanhas de automação, a fase ali de aquisição do cliente em si, então toda a jornada de vendas, e a fase ali de pós-venda. Desenhando essa jornada, aí eu busco ferramentas no mercado, como uma delas, o próprio HubSpot. Mas a gente tem visto que algumas empresas têm buscado primeiro, né, a solução de fato, sem pensar que problema que ela quer resolver. Então, né, essa é uma dica que a gente vê aí de uma implementação para conseguir ver toda a jornada, pensando que agora a gente fala com áreas diferentes que precisam aprender a conversar entre si, é fundamental ter esse alinhamento prévio. Então, até a nossa marca Marketing for Sales, ela já tem que se expandir para Marketing for Sales, for CS, for várias outras áreas, para a gente poder incorporar todos esses stakeholders dentro de uma conversa. Para mim, essa é a dica fundamental. Um bom quadro do que vai ser desenhado é o princípio de uma implementação bem-sucedida de um projeto desse tipo, que a gente está chamando agora de uma plataforma de atendimento ao cliente, né? Boa. Legal. Acho que do ponto de vista de marketing, né, Carlos, tem muita gente que está aqui, que está assistindo, que é de marketing. Eu vejo que é um ponto que é muito importante para as equipes é ter autonomia, né? Para marketing e vendas, né, também, né? Que é você ter autonomia para ter uma customização ali de um CRM, por exemplo, você ter autonomia para criar ali os seus objetos personalizados, né? E a gente sabe, né, que qualquer segmento, né, vai ter suas particularidades. Mas, por exemplo, para você fazer uma segmentação de ofertas diferentes ali, se eu sou uma empresa de gestão de investimentos, a gente teve um case recente que eles tinham esse desafio, né, de segmentar, seja alguns produtos de entrada para produtos para leads que já eram leads e clientes que já tinham um conhecimento avançado em investimentos. E o que eles fizeram foi realmente criar toda essa estrutura e um Uhum. processo para cada um pipeline muito robusto ali, né, para gerir tanto a parte B2B, seja tanto a parte como a parte B2C também, e ter ali os seus formulários muito bem estruturados para realmente conseguir fazer essa segmentação, conseguir fazer essas ofertas ali, tanto para a base de leads de um produto mais de entrada para um produto mais especializado para quem já tem um conhecimento de investimentos, por exemplo, até para a base de clientes atual, né? Como que eu vou fazer uma régua ali de upsell, como que eu vou ter uma estratégia com a minha equipe ali de comercial para os clientes que eu já tenho, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que você comentou que é interessante, né? De ter esse processo muito bem estruturado, porque o processo é a base para depois você expandir e ir acoplando seja o módulo, seja uma modelagem de dados um pouco mais complexa, como o Gabriel e o Ricardo comentaram. A gente está começando agora, está caminhando para o final, a gente tem mais alguns minutinhos para puxar algumas perguntas. Eu queria puxar uma pergunta aqui, que é da Tuane, que acho que você pode também trazer um pouquinho de contexto, Carlos, que é uma pergunta mais voltada para CS e suporte.
quais são as ações indispensáveis para a equipe de suporte CS para aperfeiçoar essa jornada com o produto? Bom, se eu tivesse que dar uma ação, eu vou falar que é pesquisa, né? Ou seja, eu preciso ter o feedback do cliente. Então, se eu quiser aperfeiçoar o produto, eu preciso saber o que que meu cliente está buscando. Então, né, ferramentas, né, como o NPS, CSAT, CS, que são pesquisas ali para entender a satisfação do meu cliente, entender o que que ele está buscando, o que que não está bom, né? Essa é uma operação. No caso de CS, eu preciso combinar isso também com o que a gente chama do health score, né, que seria a nota desse cliente, para entender a saúde que ele está. Então, se eu crio os meus critérios de pontuação para entender o que está fazendo meu cliente feliz ou o que está diminuindo essa nota, eu consigo retroalimentar para a equipe de produto. É aí que a gente está falando aqui numa integração em áreas, né? O CS tem que alimentar o pessoal de produto, como ela colocou aqui, né? Se eu quero aperfeiçoar produto, o que que eu tenho que fazer? Retroalimentar com essas pesquisas. Se eu quero retroalimentar geração de demanda, tenho que voltar com essas informações para o marketing. Se eu quero retroalimentar aumentando as vendas, eu preciso voltar essas informações também para o time comercial. É aí que a gente fala que o dado único, ele tem que permear toda a empresa, né? Ao invés de cada um trabalhar em silos. Vou trazer um gancho aqui também, que eu me lembrei enquanto a gente falava. Há anos atrás, eu participei, fui palestrar num evento, e anterior à minha palestra foi um diretor de marketing contando um case de sucesso de como ele conseguiu montar uma campanha e gerar muita demanda, né? Muitos leads. No final da palestra, teve alguém que levantou a mão ali e perguntou: Bom, mas e o que que isso impactou em venda? Aí a resposta dele foi: Bom, aí eu não sei, ali o problema era do diretor comercial, eu fiz o meu papel. Isso eu estou falando de talvez 6, 7 anos para mais. Essa cultura não existe mais, não pode mais existir. Então, o problema de CS não pode, tem que ser o mesmo problema de vendas, mesmo problema de marketing, o mesmo problema de produto. Que aí a gente alinha o que antes a gente só falava em missão, visão e valores, se criou o propósito. E hoje, né, quando a gente está falando aqui de um ambiente de fintechs, muitas startups, scale-ups, o que está buscando é o que que eu ajudo a resolver. E aí eu tenho que montar todas essas áreas, né, em busca de um mesmo objetivo, que é atender o propósito do posicionamento daquele produto ou daquela oferta, né, daquela proposta de valor que se colocou. Então, né, só respondendo aqui o que a Tônia acabou colocando, que ações eu tenho que fazer, né, como atendimento e como CS, é conseguir capturar o maior número de informações do cliente, já que ela está na linha de frente, obtendo essas informações e poder alimentar o pessoal para ter um direcionamento. Claro que aí cada produto, cada oferta vai ter uma segmentação, mas a proposta de valor, que é aquela que o marketing divulga num primeiro contato, tem que ser a mesma que o pessoal de CS está oferecendo de proposta de valor também para o cliente. E a mesma que o pessoal de atendimento, de helpdesk ou de suporte vai validar se aquele valor foi percebido. É nisso que aí a gente consegue encaixar num único posicionamento. Legal, Carlos. Acho que a chave é contexto, né? Como que você dá contexto para todas as áreas e ter isso fácil, né? Ter isso acessível para os times conseguirem colocar tudo que a gente comentou em prática, né? Pessoal, a gente está caminhando para o final desse papo. Eu queria saber se Gabriel e Ricardo, se vocês têm alguma mensagem final, alguma dica, alguma recomendação aí de estratégia, principalmente para lideranças aqui de marketing e de vendas, que é o que a maioria do pessoal que está aqui, do perfil das áreas que o pessoal comentou que está mais presente aqui. E é isso, antes da gente fechar, alguma mensagem, alguma recomendação final. Olha, eu diria que caminhar por cima do uso dos dados mesmo na tomada de decisão, no entendimento dos movimentos, na análise dos resultados de tudo que tem sido feito dentro da companhia, né? Abraçar realmente. O que a gente tem visto muito é que essas ações de dados, obviamente, quando utilizados, né, com o objetivo de atingir percepções de negócio em si, tem sido puxado pelo pessoal de marketing, né? É,
excluindo daí as ações que são mais de integração, mais de infraestrutura e tal. Então, olhar para isso, olhar bastante. Existe, obviamente, um receio, né, do uso da inteligência artificial, e eu concordo com esse receio, né, que precisa ser inteligência artificial quando entregue para o cliente final, né, quando é a empresa entregando um serviço que é realizado através de uma inteligência artificial, existe um certo receio de utilizar a inteligência artificial na sua capacidade máxima, né, que é a inteligência artificial generativa especificamente, né? Porque existe a possibilidade eh, de não se ter controle total sobre o que é gerado como informação entregue para o cliente. Mas isso precisa ser encarado de frente, né? Entendido quais são os recortes sobre os quais essa inteligência pode ser utilizada na diferenciação dos negócios, né? O uso interno é claro, né? No aumento da produtividade, né? Mas também para entrega de soluções para o cliente, né, como chatbots inteligentes, cada vez mais inteligentes, etc. Mas certamente existem outras soluções muito mais eh, evoluídas, né, interessantes que pode ser aplicado, mas enfim, o movimento do uso dos dados, né, para tomada de decisão, estruturação das ações dentro da empresa é um caminho, obviamente, sem volta, né, assim como também o uso da inteligência artificial. Então, levantando um pouco aqui a bandeira da tecnologia, né? Mas sob a ótica do negócio, né? É olhar fortemente para isso e não perder as oportunidades, porque especialmente a inteligência generativa está muito nova, né? Foi lançada agora muito recentemente, então é uma tecnologia que está nos seus primórdios, né? No início e já mostrou assim todo o potencial que ela tem de disrupção. Então precisa, assim, repensar modelos, repensar ações, repensar tudo que a gente faz sobre a ótica dessa nova interação possível com o uso dessa tecnologia. E mas não só ela, né? Como eu mostrei, os outros cases aqui são todos de inteligência artificial que não são generativas e também podem agregar muito valor, né? Ao negócio. Então, olhar muito para isso, abraçar os objetivos de se tornar uma empresa direcionada por dados, né? E ser uma bandeira representativa dentro das empresas que busca por esse objetivo, né? E olhar muito para a inteligência artificial como uma ferramenta absolutamente fundamental para a diferenciação dos negócios. Então, acho que é isso. Eu vou contribuir rapidamente aqui, sem alongar tanto, pessoal, mas é, na verdade, um reforço, é uma conexão, na verdade, de tudo que já foi falado, viu? O que o Ricardo trouxe, o que o Carlos trouxe, os tópicos que você levantou, Karina, que é realmente, eu vou até pegar uma palavrinha que o Ricardo pegou, repensar, né? Repensar o quê? O modelo de silos, né? A gente está aqui falando, por exemplo, com bastante gente da área de marketing, mas também tem outros segmentos, e claro, a própria área de marketing também já tem se modificado, a gente tem visto sim, tem outras pessoas muito mais especialistas nesse assunto, mas é pensar justamente essa questão da fragmentação, como nós falamos, né? Não olhar só o que está acontecendo no contexto de marketing de um determinado segmento, né? Mas como a gente viu cross-industry, diferentes indústrias, diferentes movimentos totalmente novos, totalmente combinados ali surgindo, né? Então, pegar inspirações, pegar cases que estão em outro setor que não tem nada a ver com a gente, mas que podem também ser reaproveitados ou usados ali como exemplos do que fazer, ou até do que não fazer, pode ser uma lição aprendida, né? Isso num contexto externo, e claro, internamente, como o Ricardo trouxe, usando, né, tecnologias adequadas para analisar todos esses dados, né? Porque se o nosso próprio segmento já são muitos dados, imagina olhando segmentos diversos, né? Então, aproveitar também todas as estruturas internas, as equipes diferentes, como o Carlos trouxe esse exemplo, né? Eu tenho a área de marketing, tem a área comercial, tem a área financeira, remover esses silos, cada um fazer a sua especialidade, mas ter a interconexão, né? Todo mundo não falando ao mesmo tempo, mas podendo ter chances de se conectar com seus movimentos estratégicos, com descobertas de novas oportunidades, com sugestões que está num time e que pode ser extremamente útil para outros times diferentes, né? E claro, se a empresa por acaso, né, empresas, parceiros não conseguirem lidar com tudo isso de forma automática, também existem outras tecnologias que apoiam no mercado, né? Essas ferramentas de análise de dados, ferramentas de gestão de comunicação, ferramentas de automação de processos, além de, claro, de pessoas também, né? Equipes, parceiros que podem ajudar nesse posicionamento estratégico, entendendo, né, como transformar o processo de forma mais adequada, de forma mais ágil. Então,
Se alguém não souber como fazer, existem ferramentas e parceiros que podem apoiar nisso, né? E aí vai ser um ganha-ganha para todo mundo, né? Vários segmentos cada vez mais cruzados, vários dados realmente podendo ser analisados com inteligência, mas claro, sem tanta calma assim, para que o concorrente não faça alguma coisa melhor o quanto antes. Então, que a gente consiga ter essa agilidade de própria entrega, como foi citado, né? Pensando no curto a longo prazo, não correndo e tropeçando ao longo do caminho, mas podendo sempre iterar e garantir que a empresa vai ter bons resultados. Mais que isso, né, gente? Que os nossos clientes, sejam B2B ou sejam B2C, consigam também perceber esses resultados no seu próprio dia a dia, né? Perfeito. Muito obrigada, Gabriel, Ricardo, Carlos. A gente já está caminhando para o final, passamos um pouquinho aqui do nosso horário. Muito obrigada a todos vocês, viu, pela participação aqui, pela apresentação, foi muito rica. Carlos, também pelos exemplos que você trouxe, acho que foi muito bom para a gente tangibilizar também algumas estratégias. E obrigada para quem participou. A gente vai divulgar, vai compartilhar com vocês a gravação desse webinar em seguida, a apresentação também que o Gabriel e o Ricardo compartilharam, né, do nosso lado, tanto a MJV como a nossa organização do HubSpot, a gente vai compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para chamar a gente no LinkedIn, também se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar, se aprofundar um pouco mais. Eu sei que o tempo é curto para a gente explorar tudo que a gente gostaria. E quero agradecer também ao pessoal que está aqui nos bastidores, que ajudou e apoiou muito a gente com a execução desse webinar. Então, a Hack, aqui da equipe da HubSpot, Diana, Eduardo e Luciana, da equipe da MJV, também, muito obrigada aqui. E é isso, a gente vai ter outras iniciativas também voltadas para Fin Services. A ideia é que a HubSpot também comece a se aproximar mais desse segmento, a gente comece também a participar mais dos fóruns de Fin Services. Então, é muito prazer, muito obrigada a todos que participaram aqui. E a gente uma boa semana, né? E até a próxima. Espero que a gente se encontre aí em outros eventos, em outros encontros. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Muito pessoal. obrigado. Obrigada, pessoal. Boa tarde.